Ok, pessoal, último dia falando com vocês aqui de Los Angeles. Foi divertido, mas está na hora de eu voltar para casa. O que eu tenho para vocês hoje? Bem, vocês conhecem aquela conta Libs of TikTok? Ela é administrada por uma jovem chamada Raya Haishik. Ela gerou um debate online, porque o que ela tem feito é capturar as mensagens e retóricas realmente vis e ofensivas vindas de pessoas de esquerda na internet. E ela tem enviado esse conteúdo para os empregadores dessas pessoas. Aliás, ela tem sido bem-sucedida porque pelo menos 3 pessoas já foram demitidas de seus empregos por causa de sua retórica online ou algo que disseram. Mas as pessoas estão perguntando, será que isso foi longe demais? A direita agora está agindo como a esquerda? Isso é cultura do cancelamento? O que vocês acham? Além disso, precisamos discutir um dos muitos motivos que eu acho que deveria ser o motivo final. Se você ainda está morando neste estado amaldiçoado chamado Califórnia, precisa arrumar suas coisas e ir embora. Você não vai acreditar, ou talvez até acredite, no projeto de lei que Gavin Newsom acabou de sancionar. Mas antes disso, dá uma olhada nessa foto. Aliás, esse é o motivo de eu estar em Los Angeles, eu e Nick Cannon. Faz muito tempo que estamos tentando fazer isso acontecer. Tivemos uma conversa maravilhosa. Eu vou contar um pouco sobre isso porque concordamos em muitas coisas, mas definitivamente discordamos em um ponto que ele chama de teoria da conspiração. Tudo isso vem aí no Candice. O Nick Cannon sempre foi muito gentil comigo nos bastidores desde o início da minha carreira. Na verdade, ele foi possivelmente o único apresentador negro da mídia que quis me receber, mesmo quando o mundo inteiro estava contra mim, por se levantar contra o movimento Black Lives Matter. E então, finalmente, conseguimos fazer isso acontecer esta semana. E conversamos por horas e horas. E acredito que isso será lançado no mês que vem. É um programa que ele chamou de Council Culture, onde ele fala com muitas vozes que foram canceladas ou tentaram ser canceladas. Então ele ficou feliz por me ter aqui, e nós discutimos muitas coisas, mas havia um ponto de discórdia. E estou usando esse termo de forma bem livre, para ser honesta. Nos demos muito bem, mas estávamos discutindo sobre a cultura negra, ou o que ele considera cultura negra. E eu rebati dizendo, isso não é cultura negra. Estou tão cansada de as pessoas me dizerem isso. A música que estamos ouvindo, que é demoníaca e possuída, é algo sobre o qual deveríamos reivindicar propriedade? Tipo, isso. Você tem que defender artistas negros que estão produzindo imundície. E eu digo não, na verdade está muito claro para mim há muito tempo que a cultura negra foi infiltrada, que existe algum tipo de esforço intencional para contratar artistas que estão criando músicas cada vez mais depreciativas. Na verdade, eu acho que a música negra e a música em geral se tornou um tanto pornográfica, mas especialmente a música negra. Quero dizer, eu cresci ouvindo The Temptations, Lauryn Hill. Você não pode me dizer que esses executivos de gravadora estão vasculhando todas as redes sociais e esse é o melhor talento que eles conseguem encontrar. Claro que não é. Eles estão assinando com essas pessoas intencionalmente. Na minha opinião, pessoas como Cardi B, pessoas como Sexyy Red, porque eles estão tentando impactar o nosso psicológico. Eu acredito que os olhos e os ouvidos são a janela da alma. Eles sabem que a alma é real e sabem que Deus é real. Mas, como já disse muitas vezes neste programa, eles são do time de Satanás. Pois bem, vejam só, eu estava rolando o feed no Instagram e me deparei com essa montagem de rappers e artistas musicais falando exatamente sobre isso. Ouça só. Eu estava nos palcos do rap, rimando sobre, você sabe, violência e armas, sabe, porque somos pagos para rimar sobre essas coisas. Eles realmente nos pagam mais quando rimamos sobre coisas mais ignorantes. Então eu faço questão de me alinhar e vir falar em palcos como este. É meio por isso que eu não queria fazer essa música, Shake It. Ou, tipo, qualquer música do Joe, porque é como se essas músicas estivessem ativando, tipo, esses demônios que eu já havia matado há muito tempo. Sabe do que estou falando? Tipo, eu não quero mais ser aquela garota, tipo, eu só quero ser mãe. Você sabe o que quero dizer? Tipo, eu não quero mais ser aquela velha Cardi. Mas e se o verão chegar até você, tão bonita quanto ela é, e diz, mãe, eu quero ser uma garota da cidade? Ela não vai ser nenhuma garota da cidade.
Então, o verão não pode ser uma garota da cidade? Não, quero que a raça dela seja totalmente diferente. Tipo, você sabe, eu nem quero que ela veja a luz do dia desse jeito. Tipo, eu realmente quero que ela seja, tipo, sabe, sensata, uma colegial. E ela está em uma onda totalmente diferente. Então, para ser claro, e para recapitular rapidamente quem você tinha, estava Meek Mill, que estava falando sobre a música que eles são instruídos a criar se quiserem ganhar dinheiro. Cardi B. Parecia que ela estava prestes a chorar porque não queria fazer esse tipo de música. E ela usa essa frase de que a música que ela está fazendo está ativando demônios, segundo ela. E de novo, parece que ela está prestes a chorar. E então, por último, essa era uma artista conhecida como Young Miami, que novamente está criando esse paradoxo estranho. Ela diz que cria músicas nas quais ela realmente não acredita e que não quer que seus filhos ouçam. E já houve rappers que falaram sobre o fato de que as gravadoras os forçam a gravar certas músicas. Frases demoníacas e dizer frases demoníacas de trás para frente e inserir isso em suas músicas. Então, o que realmente está acontecendo aqui? E eu questionei o Nick Cannon sobre isso. Eu disse, você está chamando isso de conspiração, mas por que você não está ouvindo os artistas que dizem que é isso que eles têm que fazer? E, aliás, isso vai além da música. Conversei com modelos que dizem que basicamente são orientadas a agir como vadias, que precisam ficar nuas se quiserem receber, mesmo que não se sintam confortáveis. Elas têm que fazer esse tipo de coisa, encenar esse tipo de cena para poderem ser pagas. É assim que se ganha dinheiro em Hollywood. E Hollywood é sombria, e Hollywood é demoníaca, na minha opinião. Eu sinto isso espiritualmente. Assim que eu pousar aqui, vou embora, este é um lugar escuro. E aqui está o que é realmente interessante. Lembro-me de ter visto um clipe de um artista falando exatamente sobre isso. O nome dele era Ele Já Foi Morto. Esse era seu nome de rap, ou melhor, XXXXXTentacion. Ele lançou uma música. Em 2016, intitulado Falei com o Diabo em Miami, ele disse que tudo ficaria bem. E eu vou ler essas letras para você devagar. Ele escreveu: as lágrimas não aparecem, não vão me machucar agora porque o coração já foi partido. Eu me odeio, mas isso não aparece. Eu constantemente perco todo o meu remorso. E são 10 para o lobo e 3 para o pastor. E é 1 para a ovelha que, guiada pelo seu leopardo, deu uma mordida na sua maçã. Me dê tudo o que você puder oferecer. Agora estou preso em um labirinto em constante mudança, incendiando minha alma. Não consegui controlar o ritmo. Para onde isso está indo, hein? Meu senhor, eu falei com um Baphomet. Ele disse que me salvaria se eu desse a ele uma coisa que ele precisava. O que é essa coisa? Eu implorei. Garoto, é a chave para o equilíbrio. O que você deseja em breve será seu, mas o que eu desejo já é meu. Anima vestre, anima vestre, anima vestre, que significa sua alma. Então, ele está descrevendo ali, se você está acompanhando essas letras, que ele falou com um Baphomet, novamente, que é a divindade transgênero criada por pessoas satanistas que adoravam a cabala satânica. E ele está dizendo que teve que vender sua alma. Então lhe disseram que ele ficaria bem. Ele foi para Miami. E então você ouve isso e pensa, ele está apenas escrevendo isso como uma música? Bem, não poderemos perguntar a ele porque, como eu disse, ele foi assassinado apenas 2 anos depois de ter lançado isso. E ele falava muito sobre o que estava acontecendo na indústria. A mesma coisa, como mencionei para Nick Cannon, Kanye, que me contou tantas coisas que não faziam sentido para mim, porque é difícil processar que isso possa estar acontecendo em plena luz do dia. Kanye também escreveu uma música sobre como vendeu sua alma para o diabo. Que quando ele fez esse contrato com a gravadora, ele entendeu que estava vendendo sua alma para o diabo. E ele queria sair desses contratos, por isso ele, figurativamente, explodiu sua vida alguns anos atrás. Ele não queria estar contratualmente vinculado a ninguém. Então eu vou fazer a pergunta, especialmente quando você ouve XXXTentacion falando sobre Baphomet, certo? Você ouve Cat Williams, como já mostramos muitas vezes no programa, que também disse que sabia sobre Baphomet, o transgenerismo. Essa divindade que representa o transgenerismo ia se tornar algo em Hollywood, isso ele sabia. Eles iam começar a empurrar isso para as massas. Eu pergunto, quando isso deixa de ser uma teoria da conspiração? Quando as pessoas vão começar a ouvir os muitos artistas que estão tentando falar sobre isso?
e dizendo que estão sendo controlados, que estão sendo obrigados a vender certas ideias ao público, ou então alguns deles dizem que suas vidas serão colocadas em risco ou que vão perder tudo financeiramente. Quando você vai parar de acreditar na mídia, que diz que todas essas pessoas são loucas, que todas essas pessoas estão mentindo e que estão fazendo isso por vontade própria e começar, em vez disso, a fazer perguntas realmente importantes? Vou concluir dizendo o que sempre digo a vocês, que Hollywood foi intencionalmente criada como um ataque aos nossos espíritos. Existem forças espirituais em ação. Eles estão criando falsos ídolos e arrastando as pessoas cada vez mais para o perverso. Então não tenha ídolos em Hollywood, certo? Porque não deveria haver ídolos, ponto final. Se você ler a Bíblia, a idolatria é um mal, e por um motivo. Tenha fé em Cristo e somente em Cristo. E é só isso que vou dizer sobre isso. Certo, pessoal, parece apropriado depois de falar sobre isso que a gente imediatamente mude para falar sobre o Halloween. Se você quer começar a sua jornada, eu sei que se você não tem rezado há um tempo, talvez não saiba por onde começar. Estou dizendo para você, apenas comece a falar com Deus. Mas também se você baixar o aplicativo Hallow, ele pode te ajudar a se guiar e ele vai te guiar na sua rotina de oração. Uma ótima maneira de fazer isso é usando o aplicativo católico número 1 do mundo e se aprofundando e explorando sua vida de oração. Eles têm milhares de orações, meditações e músicas, incluindo rádio cristã nova, contemplativa e contemporânea, que você pode ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. Neste verão, o Hallow terá vários desafios de oração poderosos e séries de escrituras com o estudioso bíblico Jeff Gavin, John Rumi de The Chosen e até mesmo Jim Gavin. Vocês o conhecem de O Som da Liberdade e, claro, de A Paixão de Cristo. Então não perca seus hábitos de oração neste verão. Mantenha sua paz. Aprofunde seu relacionamento com Deus ou comece se você sente que ainda não tem, baixando o Hallow. Você ganhará 3 meses grátis no Hallow/Candice. Tudo bem, agora vamos contar algumas histórias. Antes da primeira história, você sabe. Inscreva-se. Não acredito que ultrapassamos 2 milhões de seguidores. Este será o último dia, a Standish Cup estará disponível. Então acesse clubcandice.com. Esse item foi descontinuado porque é o fim da semana e ultrapassamos 2 milhões de inscritos. Muito empolgante. Então, Califórnia, muita coisa acontecendo por lá. Eu sei que se você leu aquele livro do caos, deve estar se perguntando se o diabo mora aqui em Los Angeles ou nos arredores de Los Angeles também. Tenho muitas coisas que gostaria de dizer sobre o Gavin Newsom. Existe um medo real de que eles estejam pensando em substituir o Biden pelo Newsom. E quando você olha para todas as leis que Gavin Newsom sancionou, todos os projetos de lei que ele assinou, seria assustador se ele substituísse o Biden. E de alguma forma Biden assumiu a presidência. Bem, deixe-me contar o que ele assinou recentemente. É um projeto de lei que proíbe as escolas de notificarem os pais sobre identidade de gênero. Então já sabíamos que isso estava por vir. Conversamos com os pais. Recebo mensagens o tempo todo. Na Califórnia, não temos permissão não às vacinas. Ok, isso significa que o Estado está no controle dos seus filhos. Se eles podem decidir o que vão injetar no seu filho, e você não tem voz, eles estão no controle. Bem, agora você nem sequer pode decidir se o seu filho, que você sabe ser menino ou menina porque você o deu à luz, vai ser chamado de menino ou menina, enquanto eles os doutrinam no sistema de escolas públicas. Então deixe-me mostrar este vídeo do Michael Shellenberger descrevendo exatamente o que está acontecendo com esse projeto de lei. Ouça só. Olá, pessoal. Aqui é o Mike Shellenberger para o Public. Receio que tenho notícias terríveis. O governador do maior e mais rico estado dos Estados Unidos acabou de assinar uma lei que coloca 10 milhões de crianças e adolescentes em grave risco de tratamento médico inadequado. As manchetes da mídia estão todas erradas. Elas afirmam que a nova lei do governador da Califórnia, Gavin Newsom, protege as crianças ao impedir que as escolas públicas revelem seu gênero aos pais. Na verdade, ela faz exatamente o oposto disso. Essa nova lei torna as crianças vulneráveis a abusos e tratamentos médicos irreversíveis e permanentes. E tudo isso se baseia em uma ideia pseudocientífica de que algumas crianças nasceram no corpo errado, e de que podemos mudar o sexo de uma pessoa por meio de medicamentos e cirurgias.
Agora, para que tudo isso faça sentido, você precisa entender o que está acontecendo neste momento no Reino Unido. Vários anos atrás, o governo nomeou uma pediatra muito respeitada chamada Hilary Cass para investigar se era ético bloquear a puberdade de crianças, dar a elas hormônios do sexo oposto e realizar cirurgias em seus corpos em um esforço para fazê-las se sentirem melhor em relação ao seu gênero. Cass voltou algumas semanas atrás e disse: "Não, absolutamente não." Na mesma época, o governo britânico proibiu os bloqueadores da puberdade em todo o país. E há apenas alguns dias, o novo governo do Partido Trabalhista afirmou que manteria a proibição dos bloqueadores da puberdade imposta pelo antigo governo conservador. Em seu relatório, Cass afirmou que a chamada transição social, em que uma criança adota a identidade do sexo oposto, não é um ato neutro e tem consequências psicológicas. Na verdade, é o primeiro passo em direção à intervenção médica. O que Gavin Newsom fez foi impedir ativamente que as escolas informassem os pais de que seus filhos foram colocados em um caminho médico. Isso é um ataque ultrajante tanto aos direitos das crianças quanto dos pais. As crianças têm o direito de passar pela puberdade. Nenhum adulto deveria poder bloquear a puberdade delas. E os pais têm o direito de saber se seus filhos acham que são do sexo oposto ou que nasceram no corpo errado. Vimos, por meio de documentos internos vazados do principal grupo de medicina de gênero, o WPATH, que essas intervenções médicas, ou seja, bloqueadores de puberdade, hormônios e cirurgias, não são apenas irreversíveis, mas resultam em esterilização e perda da função sexual. Crianças e adolescentes simplesmente não têm maturidade suficiente para compreender os efeitos do chamado cuidado afirmativo de gênero. Em outras palavras, eles não podem dar seu consentimento informado. A nova lei que Gavin Newsom acabou de assinar cria o grave risco de que professores ativistas, alunos e grupos externos convençam crianças de que nasceram no corpo errado e depois escondam sua transição social dos pais, o que levará a esses tratamentos médicos prejudiciais. Assim, a lei que foi aprovada é o oposto do que tanto as crianças quanto seus pais precisam. Precisamos que as escolas avisem imediatamente os pais caso seus filhos acreditem ser do sexo oposto. Afinal, esta é uma condição psiquiátrica diagnosticável, conhecida como disforia de gênero. E se seu filho tem um transtorno psiquiátrico, seja ansiedade, depressão, um transtorno alimentar ou disforia de gênero, você, como pai ou mãe, tem o direito de saber. E as escolas devem parar de ensinar ou permitir que outras pessoas ensinem as crianças. Essas ideias pseudocientíficas e desumanizadoras, de que é possível nascer no corpo errado e de que é possível mudar de sexo. Não é. Sendo assim, é necessário que a legislatura, os tribunais ou uma iniciativa popular na Califórnia intervenham. Então, isso é obviamente completamente insano e totalmente absurdo. E simplesmente não consigo imaginar ser um pai ou mãe na Califórnia e decidir permitir que seus filhos permaneçam no sistema de escolas públicas. Quero dizer, venho dizendo aos pais há anos para saírem da Califórnia. E para mim, é estranho que existam pais que acreditam que esse sistema pode ser reformado, quando eles estão basicamente dizendo para você: nós não só vamos implantar essas ideias na cabeça do seu filho, mas depois que nossas ideias tomarem conta das suas crianças, nós as colocaremos em um caminho de tirania médica que, em muitas circunstâncias, na maioria delas, é irreversível. Uma vez que você introduz hormônios, bloqueadores de puberdade, uma vez que bloqueia a puberdade, essas pessoas, como ele mencionou, acabarão sendo permanentemente impactadas por essa decisão. São os mesmos medicamentos. E isso é um fato. O Lupron só foi rebatizado. Os mesmos medicamentos que são dados a pedófilos na prisão são os que são dados a crianças que acreditam que estão apenas bloqueando a puberdade, quando, na verdade, esses remédios são dados a esses prisioneiros para castrá-los. E é isso, claro, que estão fazendo com as crianças. Vai ter o mesmo impacto. Vai para crianças que não têm dinheiro. Por que isso está sendo permitido? Bem, nós acabamos de mostrar a vocês em um monólogo que houve rappers falando sobre agendas demoníacas. Eles estão falando explicitamente, cantores e artistas, sobre Baphomet. Comediantes falando com você sobre Baphomet ser uma agenda. Essas pessoas estão aqui em Hollywood. Esses artistas estão aqui em Hollywood.
essas escolas ficam nos arredores de Hollywood. A Califórnia se tornou um estado de experimentação sombria para o demoníaco. E eu não falo do demoníaco de forma leviana, de um jeito divertido ou leve. Baphomet é um demônio literal que essas pessoas possuídas adoram. E por isso fico feliz que esse vídeo tenha viralizado. E isso aconteceu em grande parte porque Elon Musk compartilhou com Michael Shellenberger falando sobre o que estava acontecendo na Califórnia. E Elon Musk disse o seguinte em resposta: este é o limite final. Por causa dessa lei e de muitas outras que a antecederam, atacando tanto famílias quanto empresas, a SpaceX agora vai transferir sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas. Ele também incluiu o seguinte: deixei claro para o governador Newsom, cerca de 1 ano atrás, que leis desse tipo forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger seus filhos. É assim que quero que as pessoas que ainda estão na Califórnia recebam essa mensagem. Você, como pai, tem o dever espiritual, emocional e financeiro de proteger seus filhos. Quando você tem um estado que está em guerra com os pais, e é bom acreditar que esse estado vai vencer essa guerra porque eles têm seus filhos por 6 horas por dia, eles estão fazendo propaganda para eles na sala de aula. Quando você tem um estado que está declarando guerra aos seus filhos, quando é que você diz que já basta? E se mudar e encontrar um estado que não permita que seus filhos se tornem vítimas de experimentação? Porque para mim, eu já teria me mudado ontem e simplesmente teria dado um jeito. Ah, eu tenho um emprego aqui, não me importo. Estou saindo daqui. Vamos dar um jeito? Só queremos manter nossos filhos seguros. Essa é a responsabilidade básica dos pais, manter seus filhos seguros. Certo, pessoal, quero falar com vocês sobre a American Financing. Obviamente, você já me ouviu falar sobre eles como um dos principais patrocinadores deste programa, um grande patrocinador dessas conversas que estamos tendo como americanos. E eles entendem que muitos americanos estão passando por dificuldades neste momento. Essas são contas básicas. Sabe como alimentar nossas famílias quando as contas aumentam a cada mês? Muitas pessoas estão endividadas e sentem que a dívida só aumenta. Bem, se você é proprietário de um imóvel, deveria ligar para meus amigos da American Financing, porque eles podem te ajudar a sair desse ciclo. Eles economizam para pessoas como você e eu uma média de $854 todo mês, o que soma cerca de $10 mil por ano. Acho que todo mundo poderia aproveitar esse tipo de bônus. E ainda melhor, não custa absolutamente nada descobrir quanto dinheiro você pode economizar. O que eles vão fazer é acessar a sua linha de crédito imobiliário. Basta uma rápida ligação para o financiamento americano. E se você começar hoje, você pode atrasar 2 pagamentos de hipoteca. Muitas pessoas precisam dessa pausa agora. Ligue para a American Financing hoje e comece sua jornada livre das dívidas de cartão de crédito. O número é 800-795-210. Novamente, o número é 800-795-210. Ou, se preferir, visite americanfinancing.net/Owens, americano/Owens. Então, os liberais do TikTok geraram um debate online entre conservadores. Nós temos brigado muito ultimamente. Eu acho que sim, mais ou menos. Desde a tentativa de assassinato de Trump, seguida pelo RNC, as pessoas estão decidindo como deve ser o futuro do Partido Conservador. Estamos nos tornando esquerdistas? Estamos nos comportando como a esquerda? Bem, Libs of TikTok é uma conta muito popular online e realmente fez um trabalho importante. É de propriedade e operada por uma jovem chamada Raya Haishik, que basicamente decidiu começar a expor a esquerda, ela basicamente vasculha a internet procurando por vídeos de como a esquerda está se comportando. E realmente só dá uma plataforma maior para isso. E as pessoas realmente não gostaram disso. Bem, ela se tornou uma verdadeira ativista após a tentativa de assassinato de Trump, vasculhando a internet, procurando como a esquerda está respondendo de forma tão insensível, realmente nojento. Quero dizer, a retórica tem sido simplesmente vil. Quem poderia celebrar a morte de um bombeiro? A pessoa que perdeu a vida naquele dia, ou dizer que gostaria que Trump realmente tivesse sido baleado? Eu não tenho isso em mim. Eu nunca diria, por mais desprezo que eu tenha por Hillary Clinton, por Joe Biden, pelas mentiras que eles estão contando ao povo americano. Eu nunca poderia dizer, cara, queria ter visto eles serem baleados na cabeça. Bem, é isso que está acontecendo online agora. Vou te dar um exemplo aqui. O perfil Live do TikTok compartilhou isso. Conheça Alison Scott, uma professora da Ardmore Tigers. Acho que é uma escola de ensino médio.
Ela parece triste porque o atirador errou e gostaria que ele tivesse uma mira melhor. Essas são as pessoas que estão educando seus filhos. Algum comentário? Ardmore Tigers? E ela marcou a escola diretamente. Então, uma conta postou no Facebook dizendo: gente, que acabou de atirar na orelha do Trump, tenho $500 para colocar na sua conta por tentar nos salvar, mano. Posto rindo. E Alison Scott, que é professora, respondeu e escreveu, mesmo. Queria que tivessem uma mira melhor. Então, o Libs of TikTok compartilhou isso. E adivinha? O superintendente das escolas respondeu e escreveu o seguinte: isso é inaceitável. O SDS está investigando. Não vamos permitir que professores incentivem a violência contra Donald Trump. E então ele fez um comunicado complementar dizendo: já investiguei o suficiente. Vou retirar o certificado de ensino dela. Ela não dará mais aulas em Oklahoma. E aí, o que vocês acham disso? Mais uma vez, o Libs of TikTok compartilhou isso. Conheça Satan Rupp, o prefeito de Burnville, Pensilvânia. Segundo relatos, ele disse: tente mais depois que o atirador errou. Está circulando uma petição para removê-lo após ele supostamente ter se gabado de que ninguém conseguiria tirá-lo do cargo. Nossos impostos pagam o salário dele. Então ela compartilhou também o que ele disse. Mais uma vez ela compartilhou sobre um sargento da polícia em Dallas. Aqui está uma foto. Elizabeth, do TikTok, escreveu: o sargento da polícia de Dallas, Arturo Martinez, foi afastado por postar mire melhor após a tentativa de assassinato. Isso mesmo. E de fato ele disse mire melhor nas redes sociais. E agora ele perdeu o emprego. Então, aqui está o que eu vou dizer sobre esses três em particular. E as pessoas estão dizendo, isso é cultura do cancelamento. Essas são as pessoas que estão ensinando seus filhos. Esse é o prefeito. Essas pessoas estão usando o nosso dinheiro dos impostos. Então sim, na verdade, a retórica deles realmente importa. Você gostaria que alguém ensinasse seus filhos que deseja ou aplaude uma tentativa de assassinato de um ex-presidente simplesmente pelo crime de ser conservador? Essa é a questão. E a resposta, obviamente, é não. Então, quando se trata de professores, quando se trata de políticos, eu digo, conte absolutamente tudo para nós. Porque eles estão tomando decisões reais sobre como as crianças deste país vão crescer. É por isso que enfrentamos todos os problemas que enfrentamos hoje, exatamente o que estávamos falando. Com Gavin Newsom aprovando esse projeto de lei. Sim, é relevante saber se esses professores e essas figuras públicas, esses prefeitos, pessoas que lideram cidades, têm pensamentos psicopatas, se eles nutrem tendências psicopatas quando se trata de conservadores. Então, estou totalmente de acordo com isso. É esse próximo ponto que eu acho que, na verdade, é um pouco mais controverso. Então, o que o TikTok encontrou foi um funcionário da Home Depot que compartilhou no Facebook, já que todos estavam compartilhando no Facebook. Uma pena que eles não eram melhores atiradores, escreveu Darcy Waldron Pinkney. E ela simplesmente compartilhou e... marcado no Home Depot. Uma lista do TikTok compartilhou isso. E a Home Depot respondeu e disse: oi. Os comentários desse indivíduo não refletem a Home Depot ou nossos valores. Podemos confirmar que ela não trabalha mais na Home Depot. Agora, penso diferente sobre isso porque acredito que as pessoas têm direito à vida privada. Esta não é uma pessoa que trabalha em cargo público. Essa é uma pessoa vil. Essa é uma pessoa nojenta. Mas ela tem o direito de postar em suas páginas privadas o que ela pode ou não fazer, perceba como uma piada. Quer dizer, talvez ela pense: é uma pena que eles não tenham atirado melhor. E ela poderia dizer que estava apenas brincando. E então ela descobre que perde o emprego, sabe, como funcionária horista na Home Depot. Eu não sei sobre isso. Eu não sei como me sinto em relação a isso. O que eu posso dizer é que eu não teria feito isso. Mas também entendo as pessoas que dizem que temos sido bonzinhos demais. Temos sido educados demais. Eles literalmente acabaram de tentar atirar no Trump. Ok, então... o que vamos fazer? Vamos apenas ser gentis até perdermos o país? Ou começar a jogar pelas regras deles? Vamos começar a nos equiparar e dizer: ok, vocês fizeram isso com os conservadores por anos. Vocês vasculharam e tentaram descobrir quem apoiava Trump. Fizeram com que perdessem seus empregos por usarem um boné MAGA ou por terem ido em 6 de janeiro ouvir o presidente. Está na hora de sujarmos as mãos e jogarmos pelas mesmas regras? Eu não tenho uma resposta, só estou perguntando para vocês. Quero dizer, eu acho que sim, acho que isso já foi longe demais e não podemos deixar de encarar a realidade aqui e perceber contra quem estamos lutando.
Essas são pessoas que, se pudessem, fariam uma guerra que realmente comemoram a morte de apoiadores do Trump. E não há exemplo maior que o streamer Destiny. Já falei vocês sobre esse cara. Ele me passa uma vibe estranha. O conheci. Achei ele muito esquisito. Ele me pareceu ser alguém que, como eu disse, poderia ter algum tipo de chantagem sexual muito obscura pairando sobre ele. Essa foi a sensação que tive. Isso não é um fato, só para deixar claro. Mas geralmente meu instinto costuma estar certo. Enfim, o Destiny, eu compartilhei com vocês as coisas nojentas que ele disse. Ele se orgulhou, assumiu, disse: sim, eu queria que o Trump tivesse morrido. Eu queria que o Trump tivesse sido baleado. E eu estou de boa com esse tipo de retórica. E agora ele está aplaudindo a morte do bombeiro Corey Comparatori, que estava protegendo sua filha e sua esposa, e perdeu a vida quando a bala atingiu a multidão por engano. Bem, aqui está o Destiny dizendo: dane-se ele. Ouça só. Pega o cara, o bombeiro, o Trump, as pessoas que o apoiam. Só quero que vocês saibam, ok? Só para o caso de vocês estarem confusos ou parecer que Vocês não, tanto faz. Se algum de vocês estivesse na multidão e fosse um fã conservador meu e acabasse, sabe, sendo morto ou algo assim, eu vou zoar de você no dia seguinte no Twitter. Eu sou 100%. Bem, com toda essa retórica, posso dizer que ele está definitivamente enfrentando algumas consequências reais. Destiny foi banido do Kick. Essa é a plataforma na qual ele faz transmissões e ganha dinheiro. E também o Elon Musk baniu ele de fazer anúncios, então ele não pode ganhar nenhuma receita de publicidade no Twitter ou X também. E ele basicamente está dizendo: olha, esse é o pessoal da direita. Vocês dizem que se importam com a liberdade de expressão e agora olhem o que estão fazendo. Eu discordo disso, antes de mais nada. Acreditamos no direito dele de dizer o que disse. Ninguém pede que a conta dele seja banida do X, mas o X tem regras de publicidade para manter o ambiente amigável aos anunciantes. Você não pode incitar a violência, e ele fez isso explicitamente. Incitou a violência na plataforma X, como mostrei para vocês dias atrás. Então, acreditamos na liberdade de expressão. Também acreditamos em consequências para o que você fala. Então, se você diz algo e, não pode mais anunciar em algum lugar, mas ninguém está censurando o que você fala, ninguém está te tirando do X, então não vejo isso como um conflito. E para deixar claro, eu nem consigo imaginar que tipo de monstro você tem que ser para ter lido tudo sobre o Corey. E ter lido a postagem da filha dele sobre o quanto ela amava o pai, saber que eles estão se preparando para um funeral. De forma inesperada, um homem que amava profundamente suas 2 filhas, amava sua família, era bombeiro e servia a sua comunidade. E o que você diz é: eu rio da sua morte. Eu me preocupo. De verdade, eu me preocupo com a alma de uma pessoa que consegue fazer isso de forma tão explícita, tão cruel, e não sentir nada. E quero dizer, há inúmeras figuras horríveis ao longo de toda a história americana. Quero dizer, pessoalmente, foi difícil para mim ver John McCain sendo celebrado depois de perder a batalha contra o câncer, sabendo o quanto ele fez no Oriente Médio. Em relação ao complexo industrial militar, quantas famílias foram destruídas? Quantas crianças são mortas no exterior para sustentar o complexo industrial militar? Isso o deixou rico. Mas a ideia de celebrar a morte dele enquanto a família estava de luto, isso faria de você um tipo especial de monstro. E essa é a realidade. Destiny é um tipo especial de monstro. E de verdade, você tem que rezar por pessoas assim. Você tem que rezar pelas almas delas. Certo, pessoal? Agora, Destiny é feio por dentro. Na verdade, acho que é por fora também. Uma das coisas com as quais as mulheres mais se preocupam é se a nossa pele está bonita. Será que podemos ser mais bonitas por fora? E eu estou muito feliz em apresentar para vocês um novo patrocinador deste programa. Uma das grandes perguntas que recebo é: Candice, qual sua rotina de cuidados com a pele? Preciso dizer o quanto levo isso a sério, pois muitos anunciantes já nos procuraram sobre cuidados com a pele. Disse ao meu marido: é um pecado enganar as mulheres. Você precisa acreditar num produto que está indicando e dizendo: passe isso no seu rosto. E eu estou dizendo para vocês que finalmente encontrei a empresa certa. Encontrei o produto, eu uso essa rotina de cuidados com a pele todas as noites e adoro. Eles se chamam NIMI, N-I-M-I. Uma rotina diária muito simplificada. Limpar, iluminar, proteger. Também é super fácil porque os frascos deles vêm com números. Eu odeio ter que lembrar se é para usar tônico ou não e eles simplesmente colocam números.
Então você sabe, esse é o passo a passo que você deve seguir. São produtos de cuidados com a pele de luxo para todos os tipos de pele. Eles oferecem, de novo, limpadores, tônicos, hidratantes, sérums e muito mais. Mas o mais importante disso tudo, e eu realmente me importo com isso, é que eles têm uma linha limpa. Eles me enviaram isso. Eu usei, e eles têm todos esses produtos que são livres de fragrância. Eles não contêm os químicos que muitas vezes acabam prejudicando o microbioma natural da sua pele. E eu não gosto de produtos com muitos químicos no meu rosto. Eu gosto de produtos limpos. Eu acho que menos é mais, na verdade. E eu só quero me sentir bem com o que estou passando no meu rosto. Tipo, isso é orgânico? Isso é bom? Ou isso vai me prejudicar com o tempo? Então, eles são uma empresa incrível. Eles também compartilham dos nossos valores. Eles não têm vergonha de apoiar a fé, a família, a liberdade e de apoiar orgulhosamente causas cristãs e conservadoras. O que pode ser melhor do que isso? Vou te dizer, ainda melhor. Tudo é feito nos Estados Unidos. Não estou brincando. Eu fiquei tipo, como isso pode ser exatamente o que eu sonhei em criar um dia? Eu pensava, eu quero criar uma linha de cuidados com a pele? Eles realmente estão fazendo isso. Eles se posicionam contra empresas de beleza progressistas que apoiam causas anti-americanas, e eles se opõem a elas de uma forma simples, fabricando tudo aqui no ZY, empregando pessoas aqui para produzir seus produtos. Aqui está o que vocês podem fazer, pessoal. Faça hoje o quiz de pele da Anime para encontrar a rotina perfeita, personalizada para o seu tipo de pele. As assinaturas da Anime tornam super fácil. É uma ótima maneira de economizar e garantir que você sempre tenha os produtos de que precisa para resultados consistentes. Você pode assinar para economizar 15% na sua rotina e ainda economizar mais 5% usando o código CANDICE no checkout. E você também receberá um brinde a cada terceiro pedido. Então acesse NIME, que é NIMI-skincare.com. É NIMI-skincare.com, para elevar a sua rotina. Os mesmos produtos que eu uso no meu rosto. Eu juro que nunca mentiria, meninas, jamais quando se trata de cuidados com a pele. Você vai economizar muito no seu pedido se usar o código CANDICE no checkout. Certo, agora vamos ver alguns dos seus comentários sobre episódios anteriores. Então, Amber Rose obviamente dividiu o movimento conservador ao aparecer no palco da RNC. Isso, como Joe Boy escreveu, os conservadores não precisam estar do lado do aborto. Quando pessoas como a Amber, que estão começando a despertar e a experimentar o universo conservador, os conservadores precisam ser mais compreensivos. Sim, eu concordo com isso. Acho que, como eu disse no meu episódio, todo mundo começa de algum lugar. Ela não subiu lá, fingindo ser cristã. Ela simplesmente disse o que acreditava ser verdade naquele momento e acredita que foi enganada sobre Donald Trump. E o fato de ela sinalizar isso para sua enorme, dezenas de milhões de seguidores online é, na verdade, algo positivo. Se você tem uma crítica à RNC por tê-la colocado tão rapidamente no palco, sem explorar mais as opiniões e crenças dela, tudo bem. Mas acho que atacar a Amber Rose simplesmente parece injusto. E você vai colocá-la nesse estranho purgatório onde ela não pode voltar para a esquerda e não tem permissão para fazer amigos na direita. Eu passei por esse estranho purgatório quando as pessoas questionaram quem eu era e por quê, quando comecei a fazer vídeos. E eu não quero fazer com que outras pessoas tenham que passar por isso. E isso não é justo. Em relação a acreditarmos ou não na incrível história do FBI sobre essa falha notável de inteligência, e, de modo geral, alguém ainda confia em nossas agências de inteligência? À medida que você se aprofunda mais e mais em sua história sinistra, percebe que eles sempre foram corruptos. Sempre. Desde que existem, eles existem para serem corruptos. É como as gangues que se tornaram o governo. Bem, escreve Jackson, neste ponto, qualquer um que ainda confie no FBI ou na CIA está além, eu concordo. Eu diria que essas pessoas são insanas. Cannon acrescenta, ela escreve, fico tão feliz em saber que os americanos finalmente estão começando a despertar para a maldade do nosso governo. Eu também. É por isso que todos nós temos que fazer a nossa parte para acelerar esse despertar. Quero dizer, compartilhe o vídeo, inicie essas conversas. Você pode ver esse despertar em massa acontecendo. E a única maneira de garantir que o governo não vença, que o Estado profundo não vença, é que todos nós precisamos fazer a nossa parte. Todos nós temos que compartilhar essa informação. E todos nós precisamos ser ousados e nos encorajar porque, é claro, somos mais numerosos do que eles.
Essa pessoa está escrevendo diretamente da Síria. Ele é cristão. E ele escreveu o seguinte: Candice, sou um cristão da Síria e gostaria de expressar minha sincera gratidão a você por dar voz a nós, sírios e pessoas do Oriente Médio. Crescendo na Síria, vivi os horrores da guerra em primeira mão. Quando adolescente, enfrentei situações de risco de vida. Houve momentos em que sobreviver parecia impossível e o medo constante pesava muito sobre meu espírito. Sou grato por estar vivo hoje. Agora sou estudante, buscando minha educação com sonhos de um futuro melhor. A Síria tem uma história rica que se estende por milhares de anos, sendo um berço da civilização com alguns dos primeiros assentamentos humanos. Damasco tem grande importância para a fé cristã, pois é mencionada na Bíblia. Jesus Cristo caminhou por suas ruas e Paulo, o apóstolo, viveu sua dramática conversão a caminho da cidade. Além disso, a cabeça de João Batista está na Mesquita dos Omíadas, na antiga Damasco. Perdoem minha pronúncia. Na Síria, apesar de nossas origens e crenças diversas, somos unidos pelo desejo comum de paz e de um futuro melhor. Diante da destruição e do caos, comunidades encontraram maneiras de apoiar outras. Somos humanos, como qualquer pessoa. Sonhamos com um mundo onde paz e prosperidade prevaleçam, crianças cresçam sem ameaça de violência e famílias prosperem sem medo. Buscamos e sonhamos com uma economia melhor, onde o salário mínimo não seja de $30. Sua defesa nos aproxima dessa visão de um futuro pacífico e melhor. Obrigado por estar ao nosso lado e pelo apoio inabalável. Adorei esse comentário, por isso quis lê-lo na íntegra. É muito verdade, pessoal. Ninguém sabe o que os Saudawai estão fazendo na Síria. Por que temos pessoas lá bombardeando? E isso é verdade. Na verdade, Assad, que aprendemos a considerar tão mal, tem protegido cristãos. E sim, ele trabalha com Putin. E a Rússia é um país cristão. E mesmo assim, você vê pessoas aqui, os belicistas paz, que estão tentando fazer com que não os vejamos como nossos irmãos cristãos. É como eu disse, eles querem convencer os cristãos do Ocidente a aceitarem enquanto destroem, bombardeiam e matam cristãos no Oriente. Quanto mais eu comecei a pesquisar sobre isso, mais acredito que sempre foi e sempre será uma guerra santa. E como Tucker disse, os americanos começaram a se iludir quanto a isso em algum momento após ou durante a Segunda Guerra Mundial. Fomos levados a acreditar que essas eram causas políticas, razões políticas. Estávamos bombardeando antigas estruturas cristãs. Nós exterminamos a mais antiga civilização cristã do Iraque durante a Guerra do Iraque. Era algo com cerca de 2.000 anos. E nunca ouvimos essas histórias porque devemos acreditar que estamos lançando essas bombas de forma justa. E não estamos, algo muito mais demoníaco está acontecendo, mas fico feliz que estamos falando sobre isso e conversando. E fico feliz que ainda podemos fazer isso, enquanto ainda temos liberdade de expressão. Mais uma vez, acredito radicalmente na liberdade de expressão. É a única proteção contra um governo que está se tornando cada vez mais corrupto. Senhoras e senhores, esse é todo o tempo que temos para hoje. Até amanhã.